O pessoal pede as coisas e me enche o saco. Então não me encham o saco. Não me encham o saco. Não me encham o saco. Mandei o papo. Yo! Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, um Polêmicas Vazias ansioso, porque o torcedor é ansioso, ele quer tudo pra ontem. Qual time é melhor? O Real Madrid de Zinedine Zidane ou o Barcelona de Guardiola? Porque sim, temos um time dominante na Liga dos Campeões, bicampeão da Liga dos Campeões, bicampeão da Supercopa da Europa, atual campeão espanhol, um time que tem absoluto controle das suas ações, um time que fez Gerard Piqué confessar que há 8 anos não se sentia inferior ao Real Madrid. Um Real Madrid de recordes, um Real Madrid que está há quase 70 jogos seguidos marcando gols. Algo que nunca foi feito na história do maior clube do planeta. Até o momento da gravação deste Polêmicas Vazias, a marca é de 40 jogos invicto, o que também é um recorde. É um recorde para o Real e um recorde para clubes espanhóis. E um time que é comandado há apenas 20 meses por Zidane, mas 20 meses que já renderam 7 troféus. Um recorde absoluto entre os treinadores das 5 principais ligas europeias na história do jogo. Zidane, inclusive, em 20 meses de trabalho, ganhou mais troféus do que ganhou Pep Guardiola, que é o motivo aqui da nossa comparação. E só para constar aqui, não estamos levando em consideração os troféus amistosos, tá? Por exemplo, na conta do Guardiola não tem Juan Gamper. Na conta do Zidane também não tem troféu Santiago Bernabéu. Portanto, aqui, como diria José Mourinho, são títulos gordos. Vocês gostaram do sotaque, né? Títulos gordos, opá. Sob o comando de Zidane, o Real Madrid tem quase 76% de aproveitamento. Um time que só perdeu inacreditáveis 7 confrontos desde que Zidane assumiu o time e assumiu num momento muito tenso, né? E o Zidane foi lá, colocou o time nos trilhos e voltou a tirar de muitos dos seus jogadores o melhor possível. Mas será que tudo isso é suficiente para o Real Madrid de Zidane já superar o Barcelona de Pep Guardiola? Estamos falando de uma obra pronta contra uma obra que ainda está sendo pintada, contra uma obra que durou 4 encantadoras temporadas. Portanto, é preciso a gente adaptar muita coisa, porque a história deste Real Madrid está sendo escrita. A história daquele Barcelona comandado pelo Pep Guardiola, ela já foi escrita e está num lugar muito especial, não só na história do clube, como na história do futebol. E uma pausa aqui para o nosso constrangedor Polêmicas Aleatórias. Tinham quase 2.000 likes pedindo polêmica aleatória entre Xvideos e RedTube. E aí? Aqui não temos censura e aqui a gente trata tudo com bom humor. Até os assuntos mais picantes. Mas voltando à nossa comparação. É uma comparação por isso ansiosa, porque é muito recente. A gente está falando de nem 2 anos de trabalho, mas é um período suficiente para já ser o período mais vencedor, o período mais imponente do Real Madrid no século XXI, o que não é pouca coisa, porque no século XXI tivemos, por exemplo, o projeto galáctico lá atrás, com o próprio Zidane, com Figo, com Ronaldo, com Beckham. E este time, menos galáctico, é um time mais vencedor, mais eficiente, mais regular e em alguns momentos tão encantador quanto. Porque sim, este Real Madrid, apesar de muito objetivo, de uma transição ofensiva absolutamente letal e veloz, ele é um time que consegue ter posse, que consegue envolver o adversário, que consegue ter atuações soberanas, como teve no segundo jogo da final da Supercopa da Espanha, quando o Barcelona não conseguiu entrar em campo, né? O Real foi absolutamente dono do jogo, mesmo com desfalques, mesmo se dando ao luxo de deixar peças fundamentais no banco de reservas. Peças como Cristiano Ronaldo,
o Isco, que é um motor importantíssimo para a gente entender esse Real Madrid, e por aí vai. E mesmo assim, o Real fez o que fez. Portanto, esse Real Madrid ele é muito mais do que um sistema reativo. Ele é um sistema que consegue se adequar, de fazer as duas formas, de entender o adversário. Por isso é um time tão interessante de se analisar. Por isso é uma equipe que ganhou 2 vezes a Liga dos Campeões, apesar de em alguns momentos você questionar o poder desse Real, apesar de em alguns momentos ele não parecer o favorito, ele precisar de gols dos seus zagueiros, de gols nos acréscimos, mas um time com muita força física, com muito equilíbrio no seu elenco. Um timaço, mas insuficiente para se comparar com o Barcelona do Guardiola. Pois é, porque a gente está falando aqui de taças, de troféus, mas principalmente de um legado, de um antes e um depois, de um time que representa uma ruptura, que representa uma marca na história do futebol. Um time que fez todo o planeta pensar uma nova forma de jogar, pensar antídotos, pensar maneiras de acabar com a hegemonia do Barcelona, que durou de 2008 a 2012. Neste período, o mundo sabia qual era o melhor time do planeta e era sabido que jogos do Barcelona eram sinônimos de dominância quase que absoluta. Porque sim, o Barcelona de Pep Guardiola nunca perdeu em posse de bola para nenhum adversário. E era uma posse de bola que passava da casa dos 65%. E aí você pensa, poxa, mas posse de bola às vezes pode não ser útil. Posse de bola pode não ser objetiva, posse de bola não é sinônimo de vitória. Com aquele Barcelona, era. E aí isso tem a ver com a nossa dica cultural, o excelente Guardiola Confidencial, escrito pelo Martim Perarnau e publicado no Brasil pela editora Grande Área. O Guardiola Confidencial já ganhou uma sequência, Guardiola, a evolução. Mas este Guardiola Confidencial fala muito de Barcelona. O recorte é a primeira temporada dele no Bayern de Munique. E o Martim Perarnau esteve dentro do Bayern, muito próximo ao Guardiola, com acesso irrestrito a tudo. Mas se fala muito de Barcelona ali. Por exemplo, para explicar a criação do Messi como falso 9. E aí está um ponto que faz esse Barcelona tão especial. O Messi surge como falso 9 em 2009 e isso fica claro e explode numa goleada justamente contra o Real Madrid. Um 6-2 avassalador, onde o Messi destruiu a defesa do Real por se posicionar entre as linhas, por deixar a marcação em dúvida e por desmontar toda a lógica defensiva do time do Real. Um 6-2 em que ele foi o melhor em campo, marcou os seus gols e plantava ali um antes e depois. Uma ideia que já tinha sido utilizada no futebol. O Guardiola não inventou a roda, mas ele aperfeiçoou, ele aprimorou as invenções antes dele. E o que ele fez na prática? Ele trouxe para o século XXI, de forma moderna, as ideias de papas da tática, como Rinus Michel e Johan Cruyff. E o Cruyff, que ele sempre disse, foi o seu maior mentor, foi aquele que o transformou. Naquele campeonato espanhol 2010-2011, o Barcelona teve 70% ou mais de posse de bola em quase metade do campeonato. Em 2 jogos, inclusive, o time chegou a ter 80% de posse de bola ao final do jogo. E o resultado disso foi um time que foi tricampeão espanhol, dominou aquele período, coisa que o Real Madrid do Zidane não fez na Espanha, aonde você cobra regularidade, aonde você cobra sequência, aonde você tem que oscilar menos, diferente de uma campanha de mata-mata. E eu não estou dizendo, até porque não sou idiota, apesar de alguns aí acharem que a Liga dos Campeões é mais fácil que o Campeonato Espanhol. É claro que não, mas são modelos diferentes de se jogar e você consegue fazer um raio-x até mais próximo da realidade quando você observa o time nos pontos corridos. E nos pontos corridos, o Guardiola disputou 4 temporadas com o Barcelona e foi a melhor defesa nas 4 e o melhor ataque em 2.
Mas só para ser justo, o Zidane, quando assumiu o Real Madrid e pegou toda a confusão causada pelo Rafa Benítez, o recorte com o Zidane foi: o Real foi o melhor time sob o seu comando. E na temporada seguinte, já completa, o Zidane foi campeão espanhol pelo Real. Mas detalhe, sem ser a melhor defesa e sem ser o melhor ataque. E correndo riscos. Hoje se fala no Real como o melhor time do mundo, depois das conquistas. Mas durante as conquistas, os questionamentos sempre existiram, por causa dos gols com o zagueiro, por causa de alguns momentos depender demais do Cristiano Ronaldo, como aconteceu na reta final da última edição de Liga dos Campeões, e por aí vai. Mas é injusto, claro, falar que o Real é só isso. O Real não ganhou 10, 11 jogos nos acréscimos por acaso. É um time que era muito forte, é um time que tem nos seus zagueiros peças ofensivas muito importantes, e isso é mérito, não é demérito. E um detalhe, na temporada 2016-2017, para você ter uma ideia, o time fez 28% dos seus gols na bola aérea. E aí é um ponto positivo para os zagueiros, mas que não mostra uma inovação tática, ou não traz aqui um grande tempero de estratégia, até porque jogada pelo alto é algo que o futebol sempre teve. Mas a dominância, a supremacia na posse de bola, a forma como se trocava a posse de bola, a forma como o jogo de posição foi imposto para o mundo, isso a gente pouco tinha visto. Quando a gente fizer a cronologia do jogo, a cronologia do futebol, a gente vai falar de equipes como a Hungria de 54, falaremos da Holanda de 74, falaremos de outros times como o Bayern e o Ajax dos anos 70, mas falaremos muito do Barcelona de Pep Guardiola, porque o Barcelona de Pep Guardiola foi a grande revolução da era moderna do futebol e sim, foi o melhor time até aqui do século XXI, o que não é pouco. O Guardiola criou ou popularizou para o mundo o termo tic-tac, que por sinal ele odeia, né? Porque a impressão que dá é que a posse de bola pela posse de bola, e não é verdade. Era a posse de bola para não correr riscos e para criar espaços. E a gente já viu, tem um vídeo muito famoso na internet do Thierry Henry explicando o jogo daquele Barcelona, como cada jogador entendia o seu papel, o seu jogo de posição, a sua forma de aguardar a jogada, porque a posse de bola atraía o time para um lado para usar o outro, colocava o adversário num arapuca. Você vai ver lances como esses de troca de passes, que a impressão que dá é que você levou para um jogo profissional aquela roda de bobo do treinamento. E a roda de bobo passou a ser de fato um treinamento, rondo, como eles chamam na Espanha, ficou fundamental nos treinamentos mundo afora, muito pós-Guardiola. A roda de bobinho ela sempre foi fundamental, mas com o Guardiola ela era parte crucial do treino. E aquelas rodinhas elas eram levadas para dentro do campo, formando os triângulos, colocando o adversário na roda e fazendo a progressão do time em toques curtos, em toques rápidos, em toques maravilhosos de se assistir. A gente também precisa falar de resultado e aqui a gente tem duas equipes muito vencedoras. O Guardiola, com 14 títulos, é o treinador mais vencedor da história do Barcelona. O Zidane, como eu disse, já tem 7 conquistas. O Zidane não é o maior vencedor da história do Real, até porque o Real é um time multicampeão e tem o Zidane como o terceiro treinador já mais vencedor da história do clube. O treinador mais vencedor vem lá atrás, nos anos 50, o Miguel Munhoz, com 14 conquistas. Por falar em Real e Barcelona, a gente já citou algumas vezes aqui, mas muitos dos grandes momentos daquele Barcelona foram contra o Real Madrid. Foram 15 duelos do Guardiola contra o Real e 9 vitórias e apenas 2 derrotas. O time marcou 33 gols nesses confrontos contra o Real Madrid e sofreu só 15. Era uma supremacia absoluta que o Real Madrid nunca tinha vivido esse abismo, essa diferença para o Barcelona. Tanto que em determinado momento dessa sequência de resultados ruins, o Real foi atrás do Mourinho. E o Mourinho, inclusive, mudou muito a forma do Real jogar. Era um Real que em alguns momentos não agradava tanto o torcedor, apesar de ter sido campeão espanhol e em 2 temporadas ter tido um melhor ataque até que o Barcelona, mas nunca a melhor defesa. E que tal a gente relembrar aqui as escalações base
dos dois times. A do atual Real Madrid é mole, né? Tá aqui, a gente já conhece de cor e salteado, e hoje essa escalação tem o Isco, não mais o Bale. Houve a mudança, e aí não foi nem uma mudança por vontade do Zidane, foi uma mudança por lesão. O Isco aproveitou as brechas que teve e fez na temporada 16-17 a melhor da carreira. E a escalação do Barcelona, uma escalação que mudou mais, né? Porque começou, por exemplo, tendo na frente Henry, Eto'o e Messi. Mas o melhor Barcelona teve Messi, Pedro e Villa. Nem era um ataque em peças fabuloso, mas o conjunto era um absurdo. Mas independente das peças, o que se analisa aqui é uma ideia, uma filosofia, uma engrenagem, um time e, como eu falei lá atrás, um legado, um ensinamento. O Guardiola foi estudado, foi analisado, foi dissecado para que as equipes aprendessem a jogar contra o Barcelona. E Inter e Chelsea, na Liga dos Campeões, por exemplo, conseguiram, mas tiveram que abdicar de jogar. Este Real Madrid não necessita esse estudo, não necessita essa energia. O Real Madrid, apesar de todo o poder, correu vários riscos na edição passada de Liga dos Campeões, correu vários riscos na edição anterior de Liga dos Campeões, foi, por exemplo, dominado pelo Barcelona no Santiago Bernabéu, no 3-2, que recolocou o Barcelona na disputa do título. Portanto, este Real passou longe de ser uma unanimidade. Hoje ele é tido e havido como o melhor time, e de fato é, mas não há uma diferença descomunal dele para os outros. Aquele Barcelona, sim, estava anos-luz dos seus rivais. E a nossa polêmica aleatória, hein? Afinal de contas, o que é melhor? Xvideos ou RedTube? Como todo mundo pediu, lá fui eu analisar, né? Comparar os dois sites. Então que eu fui fazer a pesquisa, né? E aí eu cheguei à conclusão que o Xvideos é um site mais organizado, roda mais rápido e tem as categorias mais bem distribuídas. Então, para deixar muito claro para minha esposa que isso foi apenas um mergulho científico quase para se chegar a uma resposta, portanto o jornalismo tem esses desafios, né? E eu fui lá e cumpri o desafio, então tá aí o que vocês queriam. Aproveita e roda aí a nossa velha vinheta, né? Já que eu me fudi todo aqui agora. O Opiniões de hoje, claro, tem a ver com Pep Guardiola, e aí a gente vai lembrar lá atrás a prévia da final entre Santos e Barcelona no Mundial, 4-0 para o Barcelona, 71% de posse de bola, um dos jogos marcantes da era Guardiola, dito pelo Guardiola, inclusive, como quase que a perfeição daquela equipe. Aquele time teve alguns jogos muito bons, como algumas goleadas diante do Real, que eu já citei. As duas finais contra o United de Liga dos Campeões foram muito fortes do Barcelona, principalmente o 3-1, a vitória com o gol de Villa, com o gol do Pedro, com o gol do Messi. Aquele Barcelona e Santos foi um choque de realidade, né? Mas antes da final, naquele dezembro de 2011, Muricy Ramalho soltou a seguinte frase sobre Pep Guardiola. E a verdade, ele emendou e ainda falou do José Mourinho também. Ele só daria nota 10 para esses dois treinadores no dia em que eles trabalhassem no Brasil e fossem campeões. Aí me desculpe, Muricy Ramalho, mas é você querer fazer a avaliação nivelando-a por baixo, achando que o futebol de menor nível ou o futebol mais desorganizado é o parâmetro para a gente falar dos melhores. Pela lógica, o melhor jogador do mundo não deveria sair nos testes no futebol europeu. Não deveria ser um jogador campeão da Liga dos Campeões. Deveria ser um jogador campeão da Libertadores. Esta lógica, claro, não se sustenta. E este jogo, Santos e Barcelona, foi apenas um aperitivo disso, como há um abismo entre as duas realidades. E sim, os melhores estão no futebol europeu. Infelizmente, é uma questão econômica e hoje virou quase que uma questão cultural. Mas não, o Guardiola, para tirar 10, não precisa vir para o futebol brasileiro e ser campeão, até porque aqui não é o parâmetro. Então, ser campeão no Brasil não é parâmetro para uma nota 10, mas ser campeão da Liga dos Campeões 2 vezes, ser tricampeão europeu, ser bicampeão mundial, ter a dominância que ele teve por 4 temporadas e mudar a história do futebol, sim, isso é parâmetro para a nota 10. Então é isso, a Polêmicas Vazias terminou, você deixe seu comentário, coloque aí qual foi o melhor time que você viu jogar e dê sugestões, obviamente, né? Inclusive de polêmicas aleatórias constrangedoras, como a que eu tive que fazer aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, bote o sininho e o caralho a 4, dê like
e volte semana que vem, a porra toda, e é isso aí. Tamo junto. Gostei de fazer esse Polêmicas Vazias, hein? Um abraço, hein, ó. Beijo pra vocês e valeu.